Fala galera, beleza? Vamos continuar então com onde a gente parou aí no vídeo passado, onde eu estava buscando as informações do site da UOL Economia, onde eu busco as cotações. Eu vou executar aqui para a gente ter já voltar, né? Então aqui eu estou buscando as maiores altas, as maiores baixas e as mais negociadas aí das ações. Eu só vou dar uma formatada aqui para dar um espaçamento. Eu vou fazer assim, e aqui vamos fazer igual assim. Perfeito. Então a gente já tem a variação e a cotação. Eu acho que fica melhor se a gente inverter. Aqui se é cotação e aqui se é variação. Para quem chegou agora, então a gente está entrando no site da UOL, economia, cotações e verificando as maiores altas e baixas, né? Então para a gente continuar aqui, eu acho melhor a gente fazer uma estrutura para deixar o nosso código mais legível. Então eu vou fazer da seguinte forma, aqui eu vou chamar esse método aqui de buscar altas e baixas. Uhum. Ou melhor, buscar maiores variações. Ok, então aqui buscar maiores variações. Aqui eu vou criar um método que eu vou fazer como tudo se fosse um bloco, né? Por quê? Para ficar fácil da gente conseguir ir montando o nosso código. Então esse aqui eu vou chamar de método principal. Nesse método principal eu vou chamar então o buscar maiores variações. Aqui eu vou fazer ele retornar para a gente essa string. Então aqui eu vou dar return, porque eu quero que ele me retorne esse conjunto de strings que eu gerei aqui em forma de texto, né? Então o nosso método inicia, cria um JSON, né, com as variáveis que a gente solicitou, e aqui já eu converto para string. Então aqui eu vou fazer da seguinte forma: vamos criar uma informação, vai se chamar lista informações, lista info. Isso aqui vai ser um dicionário. Então pessoal, aqui eu vou fazer uma alteração então para ele funcionar da forma que eu quero. Eu quero montar um dicionário com as maiores altas separados, né, as maiores baixas e as mais negociadas, por questão de organização, porque depois se eu precisar alterar essas informações, ela vai ser de maneira mais fácil. Então aqui eu criei a lista variações. Essa vai ser nossa lista separada de variações. Então aqui nesse caso eu vou criar outra variável chamada texto isolado. Esse texto isolado eu estaria fazendo da seguinte forma: vai ser igual, exatamente igual a essa linha aqui, com a diferença que eu estarei adicionando, né, para o texto isolado, e sempre que finalizar a checagem das maiores altas de cada item, eu vou fazer da seguinte maneira: vamos pegar a minha lista variações e eu vou nomear ela de tipo, ou seja, o tipo é maiores altas, maiores baixas ou mais negociadas. Então nomeei pelo tipo, e aqui eu vou fazer um adicionar para que seja igual ao meu texto isolado. Bom, dessa forma, cada variável que eu adicionei aqui vai estar recebendo esse conteúdo. Aí a gente já consegue fazer uma forma mais organizada para trabalhar. Então, se eu executar ele e der um print na minha lista de variações, vocês vão verificar que já vai ter uma lista. E caso eu queira chamar só as maiores altas, posso vir aqui, né, e utilizar o dicionário para chamar as maiores altas. Então, ok, feito isso, aqui eu não vou estar gravando o texto por enquanto, né? Vou deixar comentado aqui. Eu simplesmente vou fazer um return aqui nessa lista de variações. Então, ok, aqui dando um return. Eu também estou dando return nesse método, e aqui eu posso muito bem adicionar dentro do método. Dessa forma assim. Então, estou adicionando aqui, ele está ficando a mesma coisa aqui, ó, as maiores altas, etc. O bom disso é que agora, por exemplo, eu posso fazer da seguinte forma: se eu quiser pegar as informações de commodities das empresas, eu faço assim: lista info commodities, e eu só faço um igual à lista de commodities que eu vou retornar agora.
Porém, como as informações que eu estou retornando, elas estão todas localizadas na mesma página, que é o All Cotações, como a gente pode ver aqui. Aqui tem as informações de commodities, aqui tem as informações da inflação, gerais. Eu não vou fazer várias requisições para acessar na mesma página. Então, o que eu vou fazer? Toda vez que eu acessar a página, vamos comentar aqui para tirar o erro. Toda vez que eu acessar a página, eu vou simplesmente me jogar um sup aqui global. Então eu vou chamar aqui de página wall baixada. Primeiro você está assim, aqui eu vou definir o valor dela. Por quê? Porque dessa forma eu consigo acessar essas informações aqui que eu estou dividindo. Então após que eu fazer página wall baixada, eu preciso dar um global aqui. Por quê? Porque essa informação é uma global no meu código aqui. Então, sempre que eu precisar acessar ela, eu posso fazer dessa forma. Então, aqui embaixo, vamos criar um método aqui. Retornar commodities. Perfeito. Então aqui eu já tenho essa informação, eu simplesmente vou utilizar ela aqui mesmo. Não vou fazer outra requisição, já que a primeira já me retornou a informação e já está baixada. Eu preciso então trabalhar da mesma forma aqui. Vou fazer copiar aqui, né? E vamos dar um sup aqui. Como eu quero essa informação aqui baseada nas cotações, vamos olhar aqui as commodities e vamos ver qual é o item deles. Tá, é um data table também. E eu posso verificar dentro desse data table da mesma forma que a gente verificou aqui no outro código. Então vamos relembrar. A gente pegou todos os data tables e nesse caso aqui a gente fez uma tabela, tables. E dentro do tables a gente fez um for each e definiu quais seriam os itens que a gente estaria pegando, ou seja, seria a tabela entre 3 e 5. Bom, eu vou verificar aqui no código para a gente ver qual é a tabela que a gente precisa de commodities. Então, olhando aqui direto no código, eu posso verificar que aqui a gente tem a tabela. Então, eu sei que é a tabela 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é commodities. Então, vamos estar retornando aqui a 8. Eu já fiz um teste aqui só para a gente ter certeza, né? Então, aqui eu faço se contagem for igual a 8, né? E eu preciso que essas informações sejam buscadas aqui da página mal baixada, que é o sup que eu deixei lá em cima definido. Então, se eu descer para baixo aqui, a gente já vai fazer uma checagem. Eu vou primeiro comentar esse código aqui. E vamos dar um print aqui no tr. Olha, dando print aqui, ele já me retornou aqui a variação petróleo. Então, o que eu preciso é só pegar o conteúdo aqui dentro. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui no outro código. Então, aqui em vez de chamar empresa, vamos chamar aqui commodity. Variação, a segunda item aqui é a variação e a venda. De cotação também. Então aqui vamos dar um print na linha para ver como é que ficou, né? Opa, uma informação deu errado, então dentro das listas que a gente buscou aqui, ele não encontrou o index do commodity. Então vamos verificar aqui. Ele está dentro do TD, né? Que está aqui, então é o TD item 0, de 3 itens, esse é o 0. E ele é o inner text. Então não tem um A aqui, não tem a tag A. Diferente dos outros aqui que tem, se eu clicar ele vai me direcionar para a ação. Então esse aqui não tem a tag A. Eu vou remover então a tag A de todos eles aqui.
Então, feito isso, vamos fazer o teste de novo. Bom, aqui na busca do meu item ele deu um erro devido a eu estar buscando o item 0 e o conteúdo do item 0. Ou seja, aqui teoricamente me retornaria o petróleo, o ouro. Porém, se você verificar aqui em cima, o primeiro item é vazio. Então por isso ele não consegue me retornar o conteúdo. Então, para contornar isso aqui, eu vou fazer um try catch. Então aqui vamos fazer um try para cada linha. E um except. E aqui eu vou dar um print. Erro na linha de commodities. Porque caso eu esteja com esse código futuramente aqui, eu consigo saber identificar em qual linha está acontecendo o erro, né? Então vamos fazer um teste de novo. Vou apagar esse espaço aqui. Então, perfeito. A gente consegue verificar aqui que deu um erro na linha de commodities. Foi o primeiro erro, né? Que a gente comentou. E aqui já está adicionando certo. Então, o petróleo, o ouro. Então a gente já tem mais uma munição aí para a gente formatar nossos itens, né? Então aqui a gente vai trabalhar também com a conversão dele. Mas diferente do converter para string aqui, vou fazer uma conversão, acredito que direto aqui para ficar mais fácil, não ter que ficar repetindo muito método. Então aqui vou fazer assim. Esse JSON geral aqui, vou alterar a forma dele aqui. Em vez de fazer dessa maneira, vamos usar o JSON geral. Eu vou nomear aqui como o nome da tabela, que a gente apaguei aqui, mas a gente viu aqui, ó. Esse aqui é o nome da tabela. Eu posso chamar só de commodities também para ficar mais fácil aqui. Mas eu vou pegar direto o que vem do código. Então aqui a tabela. Então vai ser aqui, ó, JSON geral. Não, se bem que é melhor eu fazer da outra forma. Aqui eu vou precisar fazer como string. Então eu vou comentar aqui para a gente não perder essas informações. Então vai ser assim. Eu vou chamar de linha. A linha vai ser um texto, né? Onde aqui eu vou precisar também fazer uma linha. Então eu vou adicionar linha mais igual linha mais. Então aqui eu já vou ter informação. O que eu quero fazer? Da mesma forma que a gente trabalhou aqui, a gente vai estar utilizando aqui também. Então aqui eu quero linha. E aqui vai ser commodity. Não vou informar aqui, só o commodity. Mais a variação. Variação é o segundo item, a variação. Eu vou deixar por último a variação. E a cotação aqui. Porque dessa forma a gente tem um texto aqui já preparado para jogar direto dentro do nosso JSON geral. Que aqui eu vou chamar igual eu nomeei aqui. Vamos chamar de da lista de variações. E essa lista de variações, ela vai receber então toda a linha. A hora que finalizar a linha, que ele vai somar aqui mais um. Depois que eu passar percorrendo todas essas listas, esses itens, eu quero, após o final do for each, lista variações. Aí eu vou fazer a nomeação. Essa aqui eu sei que são os commodities. Igual a linha. Então aqui eu já tenho uma string dentro do meu dicionário, lista variações. E ao final aqui eu vou dar um return lista variações. Claro, existem várias formas de fazer esse código aqui. Essa pode não ser a melhor forma ou a mais funcional, né? Então aí vai do critério de você estudar e ver a forma que você achar mais fácil para você. Tanto que até o próprio Pandas, que é essa biblioteca que a gente está utilizando aqui, ela faz uma requisição HTML também direto aí para os sites também. Então você também consegue ler o HTML colocando o link
Eu vou mostrar aí para vocês em projetos futuros, mas também é uma coisa viável de fazer. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um print aqui no retornar commodities e vamos ver o que acontece. Ops, eu errei na verdade aqui, ele deu que não existe esse índice porque na verdade não é uma lista, aqui é um dicionário. Então perfeito, meus commodities já estão me retornando as informações que eu preciso. Feito isso a gente já tem então os commodities, eu vou só adicionar aqui, commodities vai ser igual me retornar commodities. E aqui vou dar um print na nossa lista para ver como ela está ficando. Então aqui estamos todos os itens, né, as commodities. Temos aqui então as maiores altas, maiores baixas. Bom, aqui eu adicionei uma lista dentro de uma lista. Eu acredito que eu posso simplesmente retornar a linha aqui. Por quê? Porque simplesmente retornar a linha aí vai ficar da forma que eu espero. Isto. Então se eu vir aqui e der um print no commodities, eu vou ter meus commodities aqui. Petróleo, ouro, prata, tudo da forma que eu espero. Então, pessoal, até aqui eu acredito que vocês ficou bem claro como eu posso para retornar as informações, né? Aqui eu já fiz a questão do retornar a inflação, né? O que eu pego a tabela que é o número 7 e faço retornar o índice aqui. Eu mudei uma questão aqui que eu peguei o get text, ou seja, esse get text do Beautiful Soup, ele tira todo o HTML e vai retornar só o que for texto daquele item. Ou seja, facilita aí para certos casos que você está querendo uma informação muito específica e às vezes está sujeito a alteração de CSS. Mas o que acontece? Agora eu quero mostrar para vocês como que eu vou facilitar isso. Porque se eu for criar um método para cada item aqui, eu vou perder muito tempo e não vai ficar mais difícil de prestar manutenção. Então, em vez de ter um método repetido, né, para cada item, eu vou fazer um método único com essas informações e vou criar um método separado aqui só para ter a modularização, né, para ficar modular, né. Então a gente vai começar da seguinte forma: vamos olhar o que a gente pode trabalhar nesse código aqui que possa ficar dentro de uma função única. Então, como eu vou fazer dessa forma? Eu vou criar um método aqui em cima, eu vou chamar de padronização. Aqui eu vou receber tables e vou receber o index table, que é a tabela, o index da tabela que a gente vai estar utilizando. Então eu vou fazer bem simples aqui, eu vou copiar o que eu fiz na inflação, aqui ó, daqui em diante. Vamos pegar aqui e vamos fazer um Ctrl X. E essa padronização ela vai ser aqui, então a lista de variações a gente não utiliza. E aqui então eu vou passar tabelas, né, no tables aqui, e eu vou ver qual é o index que eu vou estar selecionando. Em vez de ser 7 aqui, eu vou passar com index table. E aqui dentro então da inflação, vou chamar aqui padronização. Dentro do padronização eu vou passar então tables. Tables vai ser igual a tables. E index vai ser igual a 7, porque eu sei que a padronização está dentro do 7. Aqui eu vou dar um return para ele entrar dentro do nosso método aqui. Então se eu der o F5 aqui e atualizar, tudo vai estar ok. Perfeito, então a inflação está funcionando bem. O que eu fiz de diferente aqui na padronização? Eu utilizei o método getText, ou seja, dentro, para a gente explicar aqui, quando eu buscar o item TD, que é esse item aqui, eu vou buscar tudo que for texto desse item, ou seja, ele vai ignorar diversas informações, como nesse caso só tem esse texto, mas vamos pegar aqui o último item, tem o spam aqui dentro, tem a classe, tudo, ele vai ignorar tudo que for HTML, ele vai me retornar só o texto, ou seja, se isso trocar de classe, se isso aqui adicionar mais uma tag, não importa, ele vai me retornar só o texto. Então é uma boa prática aí para você fazer coleta de dados na web, porque muitas vezes troca informação, tem atualização, manutenção no site e às vezes uma alteração ali pode estourar teu código. E o que eu fiz? O Stripe aqui ele tira todo espaçamento. Se você ver aqui no IPCA tem espaço antes, espaço depois. Então o Stripe ele vai retirar esses espaços. Então agora que eu fiz a padronização aqui, eu vou efetivar também nos commodities. O commodities aqui é linha 8. Então eu só vou fazer da seguinte forma. Vamos lá, apagar tudo. Vou chamar padronização.
Dentro do padronização a gente vai então fazer igual aqui. Vamos copiar e colar. E aqui é 8. Vamos dar um F8 ver se está tudo ok. Só acho que está dando algum print aqui que eu preciso tirar. Não, sem prints. Aqui ó, vamos apagar essa linha aqui. Então dando F5 já tudo mantém funcionando bem. Tanto a inflação quanto commodities. Então tendo agora determinado aqui, a gente está de uma maneira muito mais fácil agora. Porque eu posso criar um método só para separar o que eu quero, né? E a padronização aqui da busca das tabelas, já eu fiz um código bom aqui para poder ajustar. Eu vou manter, também posso fazer alteração nesse aqui em cima já. Vamos adaptar também para o que a gente precisa. Porém, nesse caso aqui são 3 itens. Eu vou manter essa aqui para a gente não perder muito tempo, né? Que está funcionando. Mas então vamos buscar outros itens. Então eu quero os gerais aqui, essa tabela aqui. Essa inflação era 7, essa tabela é 6. Gerais. Então aqui vamos lá. Eu vou chamar aqui de gerais. Dentro dos gerais aqui, vamos criar um método tornar gerais. E essa aqui é a tabela número 6. Então dentro da tabela 6 e produtos agrícolas aqui que a gente vai ter que fazer uma adaptação, porque todos têm 3 colunas e aqui só tem 2. Tanto que se eu entrar aqui com o botão direito, ele tem a tabela, só tem 2 table datas. Então por isso eu vou ter que adaptar. Mas vamos só confirmar se deu certo os gerais aqui e fica ok. Opa, não deu certo por algum motivo. Vou retornar gerais, tabela 6. Ah, tá, eu não mudei o nome do método aqui. Ó, então, informações gerais: salário mínimo, o ano e o salário mínimo, a data e a variação. Data e variação, data e variação. Então, ó, a gente tem aqui as informações econômicas da forma que a gente espera, retornando do jeito que a gente precisa. Então, agora para mim poder retornar aqui os produtos aqui agrícolas, eu preciso utilizar a padronização também, mas eu posso muito bem fazer uma checagem aqui. Pode ser fazer fora aqui. Se index table for igual, esse aqui é 789, se for igual a 9, então eu vou chamar um outro método aqui. Aí else, né? Então eu vou copiar esse método aqui e jogar aqui dentro. Isso aí. Porque eu sei que se for 9, ó, se for 9, somente possui 2 itens datas. 2 TDs lá na tabela, né? Que é o table data. Então eu preciso tratar diferente, eu não posso chamar os 3 itens. Eu vou simplesmente chamar então de índice e variação. E vou pegar o texto normal. Vamos ver como é que ele vai ficar aqui pra gente. Eu vou chamar aqui de item 1, item 2 e o item 3. Pra gente ter uma padronização aqui. Item. Então dentro aqui a gente já vai ter também item 1 e o item 2. Será que deu certo? Vamos fazer a nossa checagem então. Vou chamar a padronização também. Aqui vai ser agrícolas. Retornar agrícolas. É 9.
E vamos ver se deu certo. Opa, algum erro aconteceu. Deixa eu checar aqui. Para identificar melhor o erro, eu vou colocar então aqui ó, um espaço, né? Lá no meu erro na linha, né? E eu vou fazer mais ponto to string, ou seja, que ele vai me dar o erro exatamente do que eu estou fazendo. E da mesma forma nos outros. Então se der um erro aqui, a gente já vai descobrir. Ó. Foi um erro no commodity, inflação, gerais, produtos agrícolas, vários erros. Isso que eu vou avaliar agora. Bom, se olhar aqui, tem dois mais aqui, eu acredito que é isso mesmo. Vamos testar novamente. Ok, agora funcionou. Se a gente verificar aqui, então ele está mostrando a data, né, pra gente. E aqui o açúcar, algodão, arroz. Então, essas são as informações aí que a gente precisa. Eu só quero confirmar se essa data aqui não está certo. Então a gente voltando aqui embaixo, a gente já tem então nossa lista com diversos itens. A gente tem aqui as maiores variações, os commodities, a inflação, gerais, agrícola. Então a gente tem um bom relatório financeiro que a gente pegou aqui direto da UOL. A gente podia também estar pegando mais informações aqui, né? Como outras moedas, eu posso muito bem entrar no site de outras moedas e criar um método separado aqui, por exemplo, seria o lista info e aqui é cotas moedas, aqui retornar moedas, que é o que eu estarei fazendo no próximo vídeo. Aqui a gente já faz isso, já consegue ter uma boa separação. Então no próximo vídeo eu vou estar fazendo a junção de todos esses itens no relatório de texto. E nesse relatório de texto eu vou estar mostrando para vocês como é que faz para poder mandar um e-mail. Então, que é o que eu fazia para mim. Eu simplesmente gerava todas as informações e automaticamente mandava no meu e-mail. Então eu tenho uma relação de informações úteis para mim trabalhar no meu dia. Então se você gostou desse vídeo até agora, curta aí, compartilhe com seus amigos aí e dê sugestões também do que você gostaria de ver. Obrigado.